Olá, olá. Eu sou o Zé Anésio do Raio-X dos Afetos e nesse vídeo eu pretendo falar sobre tradição e juventude em uma leitura de um trecho do prefácio de A Função de Orgasmo, do Wilhelm Reich. É um tema meio longo, mas assim, a ideia aqui é basicamente o seguinte: eu vou pegar um trecho de uma página do prefácio desse livro, A Função do Orgasmo, do Wilhelm Reich. É um trecho que não fala exatamente sobre orgasmo, ele fala justamente sobre ciência, verdadeira democracia, tradição e juventude, sobre o modo como ideias adequadas podem ajudar. Enfim, é uma mensagem para o nosso momento. Não vou explicar muito, não. A gente, durante a leitura, vai entender um pouco melhor. Só queria começar contextualizando um pouco. Esse vídeo é, de certa forma, um desabafo. Fazer esse canal tem sido para mim uma forma de enfrentar algumas barreiras e colocar para fora algumas ideias, alguns pensamentos, alguns sentimentos. E, enfim, o Reich, para quem não conhece, é um autor da psicologia, um médico que foi psicanalista, e por dentro da psicanálise ele tem uma grande influência da teoria da sexualidade do Freud. Depois ele rompe com Freud e produz sua própria teoria da sexualidade. Então ele vai fazer uma psicologia ainda mais focada na questão da sexualidade do que a própria psicologia que o Freud produziu na psicanálise. E ao mesmo tempo ele tem uma influência muito grande do marxismo, né? Chega a fazer parte do Partido Comunista. Ele é expulso tanto da psicanálise quanto do movimento comunista. Os dois movimentos o expulsam, né? Acaba morrendo dentro de uma cela de uma cadeia nos Estados Unidos, sendo perseguido por charlatanismo por causa de algumas pesquisas muito audaciosas que ele vinha fazendo no final da vida. E nesse percurso de vida dele, ele se torna, eu acho que a gente pode dizer assim, o principal nome da psicologia corporal, da psicoterapia corporal. É uma das minhas principais referências em psicologia. Certamente Reich, Pichon-Rivière e Vygotsky são os três nomes que fundam o meu ponto de vista sobre a psicologia. E, e esse trecho específico aqui é uma mensagem que eu gosto muito, que eu acho que, entre tantas coisas maravilhosas que a gente encontra nos textos do Reich, é uma espécie de bilhete que ele deixou. Eu acho que nos dias de hoje a gente precisa ter acesso a esse bilhete do Reich. E eu quero deixar esse bilhete aqui nesse vídeo para que você, que deu play aí, tenha a oportunidade de estar vendo isso agora. Eu vou começar a leitura desse trecho, onde ele diz o seguinte: a higiene mental, em escala maciça, exige o poder do conhecimento contra o poder da ignorância, o poder do trabalho vitalmente necessário contra qualquer forma de parasitismo, quer seja de natureza econômica, intelectual ou filosófica. Levando-se a si mesma a sério, a ciência natural pode tornar-se uma cidadela contra essas forças que destroem a vida, seja qual for o autor ou o lugar dessa destruição. Claro está que uma pessoa sozinha não possui o conhecimento necessário para salvaguardar a função natural da vida. A visão cientificamente racional da vida exclui a ditadura e exige a democracia do trabalho. Então aqui aparecem alguns conceitos, eu vou tentar deixar referências na legenda do vídeo que ajudem a abordar um pouco mais aqueles que eu não vou tratar com tanta profundidade. Mas o primeiro, nas primeiras palavras, ele fala de higiene mental, um movimento que, que buscava justamente construir condições de uma vida coletiva saudável para a mente das pessoas. Estou resumindo muito toscamente, mas aqui o que a gente vê
é que isso que o Reich chama de higiene mental é um objetivo a ser alcançado. E ele vai falar de algumas coisas necessárias para que a gente atinja, enquanto sociedade, esse patamar. E aí ele lista primeiro o poder do conhecimento contra o poder da ignorância. Então veja bem, a questão da ciência, inclusive que a gente já tratou em outros vídeos. Teve um vídeo que a gente falou sobre ciência e ecossocialismo, um dos coronavídeos, um dos vídeos que a gente fez aqui no canal falando sobre a pandemia do coronavírus. A gente tratou um pouco desse tema e o Reich aqui vem muito alinhado com o pensamento que a gente trouxe naquele vídeo. Ele traz depois o poder do trabalho vitalmente necessário contra qualquer forma de parasitismo, quer seja de natureza econômica, intelectual ou filosófica. Aqui ainda há uma influência muito forte do pensamento marxista, mesmo nesse momento da vida do Reich em que ele escreve esse prefácio. O entendimento dele do fenômeno do trabalho alienado como algo problemático e algo incompatível com a chamada higiene mental ainda está presente no pensamento do Reich aqui, mesmo depois dele ter se afastado de uma série de pontos dentro do marxismo, de ter se desfeito de algumas visões que ele tinha anteriormente. Aqui, o trabalho alienado ainda é central é um problema central do pensamento do Reich e do trabalho prático, clínico que o Reich desenvolveu. Então, o que ele está chamando de trabalho vitalmente necessário é justamente o trabalho não alienado. E ele contrapõe a qualquer forma de parasitismo, quer seja de natureza econômica, intelectual ou filosófica. Então, o próprio trabalho científico também precisa não ser um trabalho alienado. E aí ele fala da importância da ciência natural, se levando a sério, se tornar uma cidadela contra essas forças que destroem a vida, né? Acho que a questão que está colocada aqui é justamente de produzir um saber coerente com a verdade, que busque pela verdade, que busque pelo conhecimento, para não permitir o adoecimento do psiquismo que a chamada ignorância, como ele próprio usa aqui, né, nessa tradução, pode trazer. Acho que é importante também pontuar quando ele fala que uma pessoa sozinha não possui o conhecimento necessário para salvaguardar a função natural da vida. E aí ele traz essa ideia de que a visão cientificamente racional da vida exclui a ditadura e exige a democracia do trabalho. O que ele está trazendo aqui? Primeiro é que a experiência da construção do conhecimento ela é coletiva e ela precisa ser necessariamente democrática. Quem está acompanhando o canal já me viu em vários momentos falando sobre a necessidade de construirmos uma transição para uma outra sociedade que eu defendo ser, eu dou esse nome para ela, uma sociedade ecossocialista. O termo que o Reich usa aqui é justamente a democracia do trabalho, a democracia natural do trabalho. Quando a gente vê essa expressão democracia do trabalho, democracia natural do trabalho, na obra do Reich, ele está falando dessa sociedade fruto de uma transição. Aqui tem uma teoria da transição no pensamento do Reich, eu quero chamar a atenção para isso. Ele não estava preocupado apenas em fazer uma psicologia clínica, ele estava muito preocupado em pensar uma transição, com algumas divergências que eu vou ter de algumas conclusões que ele foi chegando depois, mas eu acho que ele deixa contribuições importantes para a gente. E a gente vai para o segundo parágrafo, onde ele diz: o poder social exercido pelo povo, através do povo e para o povo, produzido pelo ator natural à vida e pelo respeito ao trabalho executado, seria invencível. Então ele está falando de uma invencibilidade do poder do povo.
de um poder democrático realmente construído pelo povo. Aí ele prossegue. Entretanto, esse poder pressupõe que as massas trabalhadoras se tornem psiquicamente independentes e capazes de assumir a responsabilidade total pela existência social e de determinar racionalmente a sua própria vida. E aqui eu já quero deixar depois também da produção de um teórico brasileiro que é haitiano até os ossos, que é o Roberto Freire. Roberto Freire, ele vai deixar muito nítido que para ele a clínica que ele faz, a psicoterapia que ele constrói, tem uma função de transformação social. É libertar as pessoas para que elas estejam mentalmente aptas para fazer revolução. O Roberto Freire, né, ele não é marxista, é anarquista, e ele constrói uma teoria e constrói uma psicoterapia profundamente apaixonada pela revolução. Dentro da perspectiva anarquista, um trabalho maravilhoso, recomendo, inclusive a gente vai falar dele futuramente aqui no canal. A gente quero prosseguir um pouco mais. O que impede isso de acontecer? Então ele estava falando de quê aqui? Ele está falando justamente da condição psíquica necessária, independente da classe trabalhadora, necessária para que essas massas trabalhadoras, como ele usou aqui, possam determinar racionalmente a sua própria vida. E ele prossegue. O que impede isso de acontecer é a neurose psíquica da multidão, neurose que se materializa em todas as formas de ditadura e em todas as formas de tumulto político. Para dominar a neurose coletiva e o irracionalismo na vida social, isso é, para efetuar uma verdadeira higiene mental, é necessária uma estrutura social que deve, antes de tudo, eliminar a miséria material e salvaguardar o livre desenvolvimento das energias vitais em cada um e em todos os homens. Essa estrutura social só pode ser a verdadeira democracia. Então, o que a gente tem aqui é justamente a necessidade de estabelecer uma relação de verdadeira democracia, a democracia natural do trabalho, para que seja possível dominar essa neurose coletiva e esse irracionalismo da vida social. De alguma forma, eu sinto aqui aquela questão cíclica, né? Um paradoxo cíclico aqui. Então, é preciso a democracia natural do trabalho para se construir, se conquistar uma condição de higiene mental. E é preciso uma condição coletiva de higiene mental para se conquistar a verdadeira democracia, a democracia natural do trabalho. Não sei se vocês conseguem ver isso, mas para mim essa questão cíclica está colocada no pensamento do Reich. E eu não sei dizer quem vem primeiro para ele. Ele prossegue o texto dizendo: entretanto, a verdadeira democracia não é uma condição de liberdade que possa ser oferecida, concedida ou garantida a um grupo populacional por um governo eleito ou totalitário. A verdadeira democracia é um processo longo e difícil no qual o povo, protegido social e legalmente, tem, isso é, não recebe todas as possibilidades de se exercer a si mesmo na administração da sua conduta social, individual e vital, e de progredir em direção a todas as formas melhores de vida. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um entendimento de que você não entrega, não é possível que as pessoas, os grupos que ocupam os espaços de poder, que eles empoderem o povo. O povo se empodera, se emancipa a si mesmo num processo autônomo. Isso está colocado muito nitidamente na cosmovisão do Wilhelm Reich. Em suma,
A verdadeira democracia não é uma manifestação acabada que, como certos anciãos, goze o seu glorioso passado de lutas. É antes um processo de luta incessante com 3 problemas de desenvolvimento ininterrupto de novas ideias, de novas descobertas, de novas formas de vida. Ou seja, não é um processo que atinge um estado acabado, é um processo contínuo e que sempre precisa se renovar. O desenvolvimento, continua ele, será contínuo e impossível de ser rompido somente quando o antiquado e senil que desempenhou seu papel em um estágio anterior do desenvolvimento democrático for suficientemente lúcido para dar lugar ao jovem e novo, em vez de reprimi-lo, apelando para a dignidade ou para a autoridade convencional. E aqui ele vai entrar no centro da argumentação que eu queria trazer nessa leitura aqui. Vamos para o próximo parágrafo. A tradição é importante, é democrática quando desempenha sua função natural de prover à nova geração com o conhecimento das boas e más experiências do passado. Isso é, a função da tradição, de capacitá-la a aprender, capacitar a juventude, a nova geração, a aprender à custa dos erros do passado, a fim de os não repetir. A tradição torna-se a ruína da democracia quando nega à geração mais nova a possibilidade de escolha, quando tenta ditar o que deve ser encarado como bom e como mal, sob novas condições de vida. Os tradicionalistas fácil e prontamente se esquecem de que perderam a capacidade de decidir o que não é tradição. Por exemplo, o aperfeiçoamento do microscópio não foi conseguido pela destruição do primeiro modelo. O aperfeiçoamento foi realizado com a preservação e o desenvolvimento do modelo primitivo, a par com um estágio mais avançado do conhecimento humano. O microscópio do tempo de Pasteur, eu não sei pronunciar o nome dele não capacita o pesquisador moderno a estudar uma virose. Suponha agora que o microscópio de Pasteur tivesse o poder e o descaramento de vetar o microscópio eletrônico. E aqui a gente tem uma dialética entre tradição e juventude. Então a tradição, ela pode ser... Veja bem, o Reich não coloca a tradição como democrática ou como antidemocrática em si. Ela não é só uma coisa, nem só outra. Ela pode ocupar os 2 papéis. Ele diz quando a tradição pode ser democrática e quando ela pode ser antidemocrática. A função da tradição na verdadeira democracia é alimentar as novas gerações com aprendizados do passado para que tomem as melhores decisões. E ela é antidemocrática quando ela impede às novas gerações a possibilidade de tomada de decisão, quando ela impõe um modo de funcionamento definido que deve ser seguido como uma prescrição inalterada, ou seja, algo que está dito que tem que ser feito e que as novas gerações simplesmente devem fazer, porque sempre foi assim. Essa é a tradição antidemocrática que Reich aponta. Eu quero enfatizar isso. Ele não está negando a importância da tradição. E com essa analogia do microscópio, ele está dizendo é justamente isso, que é fundamental que o microscópio que pôde, num certo momento, observar certos fenômenos, que ele sirva de elemento para que se crie uma nova tecnologia mais potente, para que se possa observar coisas ainda mais profundas. E a tradição antidemocrática é justamente o microscópio que mais antiquado, digamos assim, que veta a possibilidade de um microscópio eletrônico existir, que impede que possamos ver para além do que víamos um tempo atrás. Então, a tradição, ela de alguma forma tem a ver com a capacidade
do povo em um determinado momento histórico conseguir enxergar a sua própria condição. A tradição pode ajudar ou atrapalhar. Prosseguindo no próximo parágrafo, diz: os jovens não sentiriam nenhuma hostilidade para com a tradição, não teriam, na verdade, senão respeito por ela, se, sem se arriscar, pudessem dizer. Aí ele abre aspas aqui. Isto nós o tomaremos de vocês, porque é convincente, é justo, diz respeito também à nossa época e é passível de desenvolvimento. Aquilo, entretanto, não podemos aceitar. Era útil e verdadeiro para o seu tempo. Seria inútil para nós. Ele fecha aspas e prossegue. E esses jovens deveriam preparar-se para ouvir dos seus filhos as mesmas palavras. Essa era a citação que eu queria trazer. Espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Digam aí se vocês gostam desse formato de eu ir lendo e comentando os textos, se tem alguma sugestão de ritmo para isso. Mas eu queria trazer essa reflexão. É fundamental que a gente consiga, nesse momento que a gente está vivendo, e eu não quero nem entrar nas polarizações políticas entre esquerda e direita, o povo do Lula, do Bolsonaro, os comunistas, os liberais, eu não quero entrar nesse ponto. Eu estou querendo tratar aqui de uma questão geracional. Nós precisamos aprender a fazer com que as experiências de gerações diferentes coexistam. A tradição, ela não pode silenciar as novas gerações, mas as pessoas mais velhas, elas não morreram ainda. Elas estão vivas, coexistindo com as pessoas mais jovens. E a gente não pode cometer o erro inverso, que é o de garantir aos jovens unicamente o poder de decisão e silenciar a opinião das pessoas mais velhas como membros dessa sociedade. Nós precisamos construir consensos. E apesar dessa ressalva, eu acho que esse texto do Reich ele ajuda muito a gente a pensar como construir uma interação saudável entre gerações da nossa sociedade. Eu já disse isso em outros vídeos, já falei sobre democracia radical, meu ponto de vista, em vídeos anteriores aqui. E eu queria deixar essa reflexão no final desse vídeo. É fundamental que a gente consiga ter um comportamento das pessoas que viveram mais, das pessoas mais velhas, das gerações mais antigas, um comportamento que gere essa confiança que o Reich fala quando ele disse os jovens não sentiriam nenhuma hostilidade para com a tradição e tal. Ele está dizendo o seguinte: a partir do momento que as gerações mais antigas não tentarem impor a sua posição, a sua opinião como uma verdade absoluta, a tendência é de que os jovens queiram ouvir essa posição e absorver o que tem de positivo aí. Por outro lado, a partir do momento que os jovens têm uma postura não arrogante, mas de diálogo, mesmo que botando pingos nos is, mesmo que impondo limite e não permitindo a imposição de ideias dos mais velhos sobre eles, mas que os jovens tenham um diálogo respeitoso com a posição dos mais velhos, os mais velhos também vão se colocar de outra forma. A gente precisa construir, colocar isso na pauta do nosso tempo, construir relações de diálogo entre diferentes gerações, até para que a gente consiga combater essa praga, essa peste emocional da qual o Reich falou tão bem na obra dele, que a gente vive hoje, em que a ciência é deixada de lado em prol do irracionalismo, do negacionismo, em que a gente adere a ideias políticas absurdas, aos fascismos, aos microfascismos. A gente precisa construir, estabelecer um patamar saudável de relações.
Por fim, queria ouvir um pouco o que vocês acharam de toda essa discussão. Gostaria muito que vocês deixassem a opinião de vocês aí nos comentários do vídeo. Eu sempre brinco que a gente tem 5 verbinhos aqui que eu, como youtuber, tenho que falar em todos os vídeos. Às vezes eu esqueço de falar, mas enfim, eu vou dizer aqui os 5 verbinhos. O primeiro é se inscrever no canal. O segundo é ativar as notificações para ser avisado dos novos vídeos quando eles forem publicados, deixar o sininho de notificação pretinho. O terceiro é curtir o vídeo. O quarto, comentar, que é o mais importante de todos, justamente porque permite que o diálogo continue. Raio-X dos Afetos tem uma metodologia que é do blog de diálogo. E o quinto verbo é compartilhar, é fazer a mensagem chegar a mais pessoas. Agora, além do blog raioxdosafetos.blogspot.com e desse canal aqui do YouTube, a gente também tem uma página que é facebook.com/raioxdosafetos. Na verdade, eu mudei o nome da página do meu antigo blog Artifício Socialista. E também tem o Twitter, twitter.com/raioxdosafetos. Gostaria de pedir para vocês que nos seguissem em todas essas redes sociais, que ajudassem na divulgação do canal, para ele chegar a mais pessoas, para essa mensagem crescer. Se você viu esse vídeo até aqui, é porque isso fez algum sentido para você. Então, por favor, não deixe de mandar o vídeo para mais gente, de curtir, de compartilhar, de deixar seu comentário. Se inscreva aí e ative as notificações. Muito obrigado pela atenção e beijinhos de maracujá.